Bom dia, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula de hoje. Peguem seu livro integrado e abram na matéria de matemática, tá bom? Vamos lá na página 154, debaixo do tema subtração com números naturais, lição 7. Coloquem a data de hoje, 10/6/2020. O que nós vamos estudar? Nessa subtração, nós vamos observar que ela nos dá 3 tipos de ideia. Primeira, tirar. Segunda, comparar. E terceira, completar. Você vai observar no livro esses 3 tipos de ideias da subtração. Como nós podemos fazer isso? Tirando, completando e comparando. Ok? Agora, também, a subtração ela pode ser feita por reagrupamento. A gente viu em adição o que é reagrupar. É você pegar uma quantidade com outra quantidade, certo? Como nós vamos fazer isso? Primeiro, você vai aqui nessa página e vai observar que temos uma imagem aí, tá vendo? E bem aqui nós temos um percurso de São Paulo até Mato Grosso. O texto diz assim, ó: a distância entre Sinop, Mato Grosso, e Campinas, São Paulo, é de 1.926 quilômetros. Uma família resolveu fazer esse percurso. Aí a gente observa igual esse percurso que eles fizeram lá na linha vermelha, como foi mostrado. Só que eles fizeram de 2 formas. No primeiro dia, eles percorreram 780 quilômetros. No segundo dia, eles já percorreram 868 quilômetros. Então, quantos quilômetros ainda falta para eles terminarem e chegarem ao seu destino? Bom, você vai observar que existem 3 perguntas aí para você responder. Então, a primeira pergunta diz assim: qual é o total de quilômetros a serem percorridos? Então, a gente sabe que o total é 1.926 quilômetros. Então, a resposta dessa primeira pergunta é essa, 1.926 quilômetros. A segunda pergunta é: qual é o total de quilômetros já percorridos? Então, o que eu vou fazer para saber? Então, eu vou somar o primeiro dia, que foi 780 quilômetros percorridos, mais 868 quilômetros que foi percorrido no segundo dia. Fazendo a soma de 780 mais 868, eu tenho 1.648 quilômetros percorridos. Então, quantos quilômetros ainda faltam eu percorrer? Essa família percorrer. A última pergunta. Então, para mim saber, eu vou pegar 1.926 quilômetros menos 1.648 quilômetros. Vou fazer a conta de menos e eu tenho o resultado, que é 278 quilômetros. Como essa conta ela é feita usando o material dourado? Nós temos aqui a primeira conta, né? 780 mais 868. Então, de um lado eu tenho 7 centenas e 8 dezenas. E no outro lado eu tenho 8 centenas, 6 dezenas e 8 unidades. Juntando esses dois, eu tenho 1.648, ou seja, eu tenho 16, juntando com estas dezenas aqui, eu tenho 16, ó, 16 mais 40 mais 8. Como que eu vou fazer essa substituir todos esses materiais dourados, simplificando da seguinte maneira? Eu tenho aqui 10 centenas é igual a 1.000. Por isso que eu tenho 1.000. 6 centenas, ó, 600. 4 dezenas, 40. E
8 unidades. Então, eu tenho ela transformada no material dourado da seguinte forma: 1648. Coloco ela no quadro de ordens da seguinte maneira: unidade de milhar, centena, dezena e unidade. O que é o M é o que eu acabei de falar, unidade de milhar. Então, vou somar essa conta aqui de 780 mais 868, eu vou ter 1648. Muito bem, virando a página agora eu vou fazer o contrário. Eu quero saber quantos quilômetros ainda falta eu percorrer. Aí eu vou pegar 1926, né? 1926, certo? Vou trocar uma placa dessa aqui por 10 barrinhas dessa aqui de dezena. Vou retirar, então, um cubo, 6 placas, 4 barras e 8 cubos. Eu vou ter o total de 278. Aqui está explicando do lado cada uma dessas coisas que eu acabei de falar. Colocando no quadro de ordem, vai ficar da seguinte maneira: 1926 menos 1648 vai dar 278. É assim que fica representado no quadro de ordens. Muito bem. Terminada essa parte, agora nós vamos aprender a verificar a conta de subtração. Como nós fazemos isso? Virem a página. Olha só a verificação, gente. A verificação, eu tenho aqui de um lado a conta 5 menos 3 é igual a 2. Então, isso se chama minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Verificação, para me saber se essa conta está correta, eu vou fazer o contrário. Vou fazer ela agora somando. Então, eu vou pegar o resultado aqui, o resto, colocar em cima, mais este subtraindo, e vou ter o resultado, que é 5, que é este número que está bem aqui, ó, o minuendo. Tá bom? O sinal de subtração é esse travessãozinho aqui, ó, o sinal. Nós falamos de menos. Aqui nós temos um outro exemplo. Aqui nós vimos uma simples, agora nós vimos um pouquinho diferente, né? Então, eu tenho aqui a conta de subtração, e aqui eu vou fazer agora ela de mais. Então, eu vou pegar o resultado, olha só, olha que essa diferença aqui. Aqui eu vou colocar esse número primeiro, aqui, e esse número aqui eu vou colocar embaixo dele. E aí eu vou ter o resultado 258. Nesse aqui de cima, eu coloquei o resultado número 2 aqui em cima primeiro. E depois eu coloquei o 3 aqui, certo? Então, ela está um pouquinho diferente. Mas não importa da maneira que você coloca. O resultado tem que sempre ser o que nós esperamos, que é o minuendo, tá bom? Muito bem, vamos praticar um pouco, tá bom? Então, na atividade, nós temos lá, efetue as subtrações e em seguida faça a verificação observando o exemplo. Aí, na conta, você vai ter, bem aqui, ó, um quadro, esse quadro aqui, ele é um exemplo. Eu faço a conta de menos primeiro e do lado eu vou fazer a conta de mais. Lembrando que você pode fazer ela observando o exemplo da página anterior, na 158. Tá? Então, façam aí essa primeira atividade. Depois você vai para o número 2, que você vai fazer também a conta. Diz que é para fazer cálculo mental. Faz o cálculo e em seguida coloque o resultado aí na atividade. Na número 3, você vai fazer a conta de menos usando o número 100. Então, eu tenho lá na letra A, 200. Quanto é 200 menos 100? Aí eu vou colocar o resultado. Quanto é 1000 menos 100? Vou colocar o resultado, tá bom? Então, eu vou sempre tirar 100. Na número 4, você agora vai tirar 1000. Exemplo, na letra A, eu tenho 1078, desculpa, tenho 1078. Então, eu tenho que tirar 1000. Eu tirando 1000, eu vou ficar apenas com 78. Então, você vai fazer a mesma coisa nas outras 3 atividades aí. Você vai tirar apenas 1000, tá bom?
Na número 5, faça o cálculo e coloque o resultado. Virando a página, na página 160, nós temos aqui problemas. Nós temos 5 problemas para ser resolvidos. O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto problema, você vai responder, mas você vai fazer 2 tipos de conta. A primeira conta... Então, na primeira, na segunda, na terceira e na quarta, você vai fazer conta de mais e conta de menos, no mesmo, para você poder achar assim, o resultado do seu problema, tá bom, gente? E na número 5, você só vai fazer contas de menos, somente de menos, tá? Bom, essa é a atividade de hoje, eu espero que vocês consigam realizá-la, mas qualquer dúvida é só perguntar para mim lá no WhatsApp, tá bom? Por hoje é só e a gente se encontra na próxima aula. Tchau!